Olá, eu sou a Júlia e eu vou apresentar o nosso trabalho de engenharia de software. A gente usou o modelo Scrum para fazer o projeto e, nesse sentido, eu sou a PO do projeto, que é a Product Owner. Vou começar falando o que a gente fez desde o começo, que foi entrevistar alguns usuários-chave, que são professores que usam o Orcid, para poder saber os prós e os contras do Orcid. A partir disso, a gente conseguiu levantar os requisitos para a gente poder fazer nosso trabalho. A gente fez as histórias de usuário, a gente viu o que estava faltando no projeto, o que precisava melhorar no Orcid. E aí a gente fez isso, né? Aí, a partir disso, a gente fez o diagrama de caso de uso, que é um diagrama para a gente poder ver o que a gente ia fazer, né, no nosso projeto a partir desses requisitos levantados, né. É, Dito isso, fizemos também o item de um plano de projeto, que a gente fez tipo um planejamento mais específico do que a gente faria, do passo a passo, o que cada um faria. E a gente também fez um acompanhamento do projeto e o cronograma de marcos de projeto, que foi um cronograma que a gente fez pra gente ficar dentro do tempo, né? Pra gente ir evoluindo aos poucos e fazendo as coisas degrau by degrau. E é isso. A gente foi vendo o que a gente precisaria mudar, o que a gente precisaria fazer, se era viável fazer essas coisas, e aí a gente foi colocando aqui no item de plano de um projeto, para a gente fazer um planejamento dentro do tempo que a gente tinha, né? É, a gente teve alguns checkpoints também que o professor fez em sala de aula. Eu achei que eles foram muito úteis, a gente conseguiu pegar várias dicas e feedbacks assim dos nossos colegas de classe para a gente conseguir melhorar ainda mais esses requisitos que a gente tinha que fazer, melhorar ainda mais a nossa plataforma. E foi basicamente isso, né? Eu gostei muito também de apresentar o pitch. Eu achei que foi uma experiência muito boa, que me ajudou muito a entender assim, né, como que você vende um produto, né? E eu acho que foi a melhor experiência, assim, do projeto em si. Agora eu vou mostrar um pouco da nossa plataforma, né? A gente tem o modo escuro e o modo claro, aqui é a parte de pesquisar. Você pode pesquisar por Orcid ou por nome. Eu vou pesquisar aqui Sage Isotane. Aí aparece aqui pesquisador. Aí nós vamos para dashboard, que é onde tem todas as informações do perfil desse pesquisador. A gente pegou elas tanto do OpenAlex, tanto do Orcid, das APIs, né? Aí temos aqui, a gente tem onde que ele estudou, onde que ele é professor, palavra-chave que a gente pode apertar e aí vai aparecer as pesquisas. A gente pode baixar o XML do perfil do pesquisador. Nós temos a biografia, os empregos, educação. Temos as publicações, que nós podemos filtrar por ano. A gente pode ordenar por mais citação e buscar por algum título. Por exemplo, gamificação. Aí pesquisa. Aí aparece aqui todas as pesquisas que tem gamification no nome, né? Além disso, fizemos algumas métricas que são boas para a gente ver como o pesquisador está indo ao longo do tempo. A gente fez esse gráfico aqui, que é citações e publicações, para a gente ver a correlação entre as citações e as publicações de um autor em determinado ano. E além disso, a gente tem outras métricas que nós mesmos calculamos, como total de citação, média de citação, fator de impacto, que é o número de citações por publicação nos últimos 2 anos, e outros índices. É basicamente isso. A gente tem uma telinha aqui do lado que tem algumas outras informações. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tudo bom? Eu sou Antônio, eu sou um dos integrantes do projeto OC, no caso, o projeto Gaviões da Fiel. O meu trabalho no projeto foi trabalho como desenvolvedor. Eu participei principalmente da parte back-end das aplicações, com a integração da API e a geração de alguns filtros.
A primeira feature que eu gerei foi a criação de métricas para os pesquisadores. Uma das demandas coletadas pelos nossos usuários na nossa pesquisa de história de usuários foi que os pesquisadores sentiam uma falta de demonstração da sua relevância da pesquisa e acompanhamento das suas métricas na plataforma assim. Com isso, criamos uma funcionalidade que integrava os dados da API do Arcid, como pesquisas, ano da pesquisa, citações daquela pesquisa, com uma plataforma, uma interface gráfica fácil de ser interpretada dos dados. No caso, era um gráfico onde você acompanhava o crescimento das citações e publicações daquele pesquisador ao longo do ano. Além do mais, no caso dos anos. Além do mais, criei algumas funcionalidades, como por exemplo a integração da API da plataforma CID com o nosso back-end, a integração entre o back-end e o front-end através de endpoints e a geração de dados XML da nossa plataforma. Ademais, também trabalhei esporadicamente, conforme algumas necessidades do nosso projeto, no front-end e pequenos ajustes. É, e por fim, tinha mais alguma funcionalidade, é, eu trabalhei uma funcionalidade que não veio ver a luz do dia, que era uma funcionalidade para gerar keywords automáticos pelos pesquisadores. Tentamos algumas APIs, só que eles não demonstraram os resultados relevantes. No mais, essa foi a minha participação no projeto assim. Olá, meu nome é Gabriel Abreu, vou dar continuidade na apresentação do nosso projeto de engenharia de software. Como foi falado anteriormente, a gente utilizou o Scrum como metodologia de desenvolvimento e eu atuei como o Scrum Master da equipe. Durante as nossas sprints semanais, eu atuei coordenando as nossas reuniões, eu também removi impedimentos da equipe e garanti a fluidez durante o nosso processo de desenvolvimento. Devido à nossa equipe reduzida, eu também atuei no desenvolvimento do back-end. Falando um pouco mais sobre como a gente desenvolveu, a gente optou por utilizar o Python, utilizando o framework Fast API. Ele tem uma curva de aprendizado muito fácil, ele é mais simples de se utilizar e também ele permite uma modularização mais facilitada. E por isso que a gente optou utilizar ele. Aqui eu estou na página do Swagger. Vou mostrar um pouco dos endpoints que a gente desenvolveu. Aqui a gente, como eu falei anteriormente, a gente tentou modularizar o máximo que a gente pôde. Então, para cada tipo de informação, a gente criou um endpoint diferente. E no fim, a gente criou um endpoint que juntava todos esses outros. Isso futuramente facilitaria muito na manutenção do nosso projeto. Também aqui tem uns endpoints de métricas, de estatísticas, de exportação de XML. É importante destacar que todos esses endpoints eles pegam dados tanto do Orcid, da plataforma do Orcid, quanto da API do OpenAlex. Mostrando um pouco do nosso código, a gente conseguiu modularizar bastante, então para cada tipo de informação a gente criou um arquivo diferente. Aqui a gente tem um arquivo de filtros, a gente tem todos os endpoints que a gente conseguiu desenvolver. Também aqui de requisições para API do Orcid e aqui também para do OpenAlex. É importante destacar que o nosso objetivo foi criar uma melhoria do Orcid atual e para isso a gente utilizou duas bases de dados, né, que é a do Orcid e do OpenAlex, e a gente conseguiu um resultado bem satisfatório aqui no nosso front-end. Aqui mostrando para vocês um pouco. Sempre que carrega o perfil, esse front-end React vai fazer as requisições para o nosso back-end e a gente consegue todas as informações do nosso pesquisador. E essa foi a minha apresentação. Agora o Antônio vai dar continuidade falando um pouco mais do nosso desenvolvimento. Olá, meu nome é Isabela e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto final de engenharia de software. Fiquei responsável pela parte do front-end, então minha preocupação inicial foi primeiramente fazer a identidade visual do nosso projeto. Essa foi a logo escolhida e essa foi a paleta de cores que a gente usou por toda a identidade visual do projeto. A minha
iniciativa foi começar a fazer a prototipação, então a gente usou o Figma para isso. A gente fez toda a prototipação e a ideia é que a plataforma ficasse o mais intuitiva e amigável possível. Então, a gente deixou uma estética mais clean e a gente preferiu fazer um modo noturno para ficar mais dinâmico também. Essa é a nossa tela inicial, a nossa home. É aqui que o usuário ele vai pesquisar pelo Orcid ou pelo o pesquisador. E essa aqui é a nossa dashboard, que é onde está o perfil do pesquisador, então todas as pesquisas, toda a bibliografia do pesquisador. A gente tentou fazer que ficasse com a aparência mais amigável, porque foram um dos problemas que a gente estava encontrando no Orcid. Então, a gente queria que ficasse bem bonito e que o usuário conseguisse, assim que olhar, saber o que ele poderia fazer na plataforma. Então, essas são algumas telas que a gente tem. A gente também prefere fazer essa sidebar lateral para guardar mais algumas informações. E por enquanto foi isso. A gente usou no código, a gente usou o Node.js como ambiente e algumas ferramentas também, mas para fazer toda a estrutura a gente fez com HTML e CSS padrão, então toda a estética foi construída com CSS e toda a dinâmica foi feita com JavaScript e React. A gente optou por fazer assim porque a gente conseguia criar alguns componentes que não fossem dependentes do back-end, então a gente poderia programar junto com o back-end e não precisaria de nada que fosse feito lá para ter as telas aqui. Então, a gente tem aqui a home, que é nosso código principal, tem toda a função de pesquisa, a integração com o back-end, então puxa aqui todos os dados da API, as sessões, o nome do autor, enfim, tudo que é necessário. E a dashboard, que é como eu falei, todas as informações do autor estão aqui também e são puxadas pela API. A gente fez alguns componentes para ficar mais visível e modularizado. Então, a gente fez componente de métricas. Esses dois componentes são de métricas. A gente também fez componente de filtros. E para deixar esteticamente mais bonito, a gente fez um componente de carregamento e, como eu falei, a sidebar. Essa foi a parte que a gente fez. O site está totalmente responsível, então você consegue usar em vários tamanhos de tela. E foi isso. Olá, eu sou o Nicolas Carreiro e a minha experiência como dev no trabalho foi bem tranquila em geral. Eu tive alguns problemas pessoais que me atrapalharam um pouco agora pro final do projeto, mas eu acho que eu consegui resolver sem afetar tanto o trabalho. E, bom, as partes que eu fiquei responsável foi... eu trabalhei no front, então eu fiz algumas coisas para dashboard, a separação de páginas do dashboard de biografia, trabalhos e métricas, o card que aparece quando você clica em um trabalho, a sidebar que tem na dashboard também. Além disso, eu fiz algumas mudanças para deixar o site responsível em telas menores. E em geral foi isso trabalhando no front. Fiz algumas outras pequenas coisas.